Fala galera, quem tá falando aqui é o Pedro Estigarribia. Estamos estreando aqui o Leste Empreendedor. Isso mesmo, galera. Estamos aqui nos estúdios podcast, que fica aqui no centro de Niterói, do meu amigo Flávio Saturnino. Então, qualquer coisa, já procura lá nas suas redes sociais, já adiciona. É um estúdio aqui muito bacana, ele tem diversos projetos aqui muito bons aqui para poder iniciar. E, gente, eu tô iniciando esse novo projeto, tá? Tô mudando mais ou menos um pouco o formato, mas nós vamos falar sobre empreendedorismo, vamos falar sobre os empreendedores que nós temos aqui e nada como começar com... Gente, com duas pessoas maravilhosas que entraram na minha vida, que eu pude ter o prazer e a honra de conhecer, que também tem seus podcasts também, que também estão aí na batalha, também estão trabalhando, são empreendedoras também, cada uma na sua área, e que é a Bruna e a Ariana. Papo sem tabu com empreendedorismo. E aí, com o Patroa Podcast, o que será que vai dar hoje, hein, gente? Ó, aproveita já, entra no nosso Instagram, já entra no nosso YouTube, curta, compartilhe, no delas também. Cada uma vai se apresentar, apesar de ser inapresentável, nem sei se existe essa palavra. Agora existe. Mas agora existe. Patenteou. Eu patenteei agora. Gente, mas olha, meninas, obrigado por estar fazendo parte desse primeiro episódio meu. É uma honra estar aqui com vocês. E eu quero que vocês aproveitem, falem de vocês, falem da profissão de vocês, do podcast de vocês, como começou tudo. Vamos por ordem alfabética, Ariana. Ariana. Olá, gente. Pra onde eu olho? Olho pra cá? Então, vamos lá. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Ariana. Eu sou psicóloga. Atendo mulheres maiores de 18 anos, a nível Brasil online e em Niterói, em formato presencial. Tem um podcast também, chamado Papo Sem Tabu, onde ali eu falo sobre sexualidade, inclusão, diversidade, né? Como o nome já diz, é um papo descontraído. E pra gente desmistificar realmente algumas questões referente à sexualidade, a gênero, entre outros assuntos até polêmicos, né? Que acabam... que permeiam por aí. Então, eu trago convidados aqui maravilhosos, divertidos, né? Alguns, na hora, ficam com um pouquinho de vergonha, mas depois se solta. E aí, vocês podem mandar dúvidas, podem mandar... Se você não me segue lá, o meu canal é @Papo Sem Tabu no Instagram e no YouTube também. Vai lá curtir, já deixa o sininho ativado para o próximo episódio você já receber. Normalmente, a gente já está começando a gravar ao vivo, então é algo que você já pode participar junto com todo mundo, tá bom? E, Pedro, muito obrigado pelo convite mais uma vez. O Pedro também é uma pessoa maravilhosa que apareceu na minha vida. E essa coisa do ter um podcast jamais aconteceria se não fosse o Pedro aqui fazendo todas as orientações, que o Pedro, ele tá por trás das câmeras me orientando. Por detrás dos bastidores, Isso né? aí. Eu sou Bruna Machado, sou fotógrafa desde que eu me entendo por gente. Tive o prazer de fotografar o Pedro, mas ele ainda não. Mas eu vou arrastar ela para o meu estúdio. Precisa. E meu filho fala que eu sou igual o pai do Cris, o Júlio, né? Minha mãe tem 2 empregos. Na verdade, tem 3, né? Tem 3, 4, são vários, né? Se Deus quiser, viram outros CNPJs aí mais pra frente, porque a mãe Com dele certeza. adora o CNPJ. Então, eu sou fotógrafa desde criança, né? Vamos dizer assim, que eu fui acompanhando meu pai. Recentemente, abri um quiosque no ramo alimentício aqui no Niterói, lá no terminal. Eu vou mandar todos os Instagrams para vocês seguirem também. E quero todo mundo lá conhecendo o nosso quiosque. Tem no iFood também, né? Estamos no iFood, é isso aí. Esse lance do comércio é uma coisa muito nova para mim, assim, muita novidade, assim, lidar com o público diretamente, né? Porque uma coisa você tá atendendo no estúdio, uma pessoa ou outra, atendendo no online. Agora você vê assim, né? Atendendo, servindo. Tá sendo uma experiência muito bacana, que vai rolar muito assunto ainda hoje. Com certeza. Acabando aqui, vamos lá pro quiosque da Bruna. Com certeza. Tomar um café, conversar, Pedro já falar. experimentou foto Flávio. Ju, tô esperando vocês, tá? Pode pedir também, se quiser também. Pode pedir pelo iFood Flávio, também. O iFood chega aqui. O iFood chega aqui, já viu? Então, meninas, eu já falei com a Bruna já, né? A gente já bateu papo, a gente já conversou, a gente já participou também de um podcast, né? Também e tal. Mas
eu nunca cheguei exatamente a bater um papo mesmo com você, falando especificamente para tentar entender um pouco mais as suas experiências, como você chegou. A Bruna também, a gente vai conversar também, mas vocês podem seguir o Patroa Podcast, Papo Sem Tabu. Inclusive, o primeiro Patroa Podcast foi com a Ariana. Foi com a Ariana. Foi com a Ariana. Então a gente pôde... Outubro Rosa, exatamente. A gente pôde explorar um pouquinho mais sobre a Ariana, também da Bruna. Tem um primeiro episódio também com a Bruna também, que já tinha rolado também. Mas aí a gente vai fazer hoje num outro formato. Um formato um pouco de empreendedorismo, mas também conhecer também a história de vocês mais a fundo. E bom, assuntos polêmicos também, né? Que vão surgir, porque é papo sem tabu com empreendedorismo, gente. Não tem jeito de... Não tem como não sair temas polêmicos aqui, né? Mas, Ariana, como foi que você começou com a ideia de querer trabalhar com psicologia? O que você fazia antes? Como é que surgiu essa ideia de você querer trabalhar apenas com mulheres, por exemplo? Como é que você chegou até aí? A história é boa, comprida, mas eu vou tentar resumir. Não precisa resumir, pode ficar à vontade. Eu estou na psicologia como profissional há 9 anos, né? Já formada e atuando desde o momento que eu me formei. No mesmo ano, eu fiquei 6 meses, né, para me enquadrar, tentando entrar no mercado de trabalho. Hoje eu acho, né, tenho certeza que os recém-formados estão com uma oportunidade muito melhor e maior para entrar no mercado de trabalho nas suas próprias casas, né, montando seu consultório online. Na minha época, 9, 10 anos atrás, já existiam as sessões online, mas não eram uma modalidade muito conhecida, uma modalidade onde as pessoas tinham essa preferência. Então, as pessoas tinham muita resistência em experimentar. Então, os meus primeiros pacientes online eram pacientes brasileiros e brasileiras, né? Que até há uns 2 anos e meio, 3 anos atrás, eu trabalhava com o público geral, né? Atendia todas as idades. Eram brasileiros e brasileiras que moravam fora, né? Então, assim, lá o custo... a hora do psicólogo lá é muito alta, né? Alguns lá estavam como imigrantes, então uma situação emocional muito difícil, fora do seu país, cultura diferente, longe da sua rede de apoio, longe de família, às vezes longe de esposa, filhos, tentando, né, uma vida melhor lá para depois levar a família, para ser legalizado no país, enfim. Então, isso gerava e gera, né, para as pessoas que ainda estão nessa situação, um sofrimento psíquico muito grande. Mas como é que eles te encontravam? Você tem um site específico que direcionava? Você divulgava? Era indicação? Não. Na época, eu comecei a entrar em grupos de Facebook, né, de babás, au pairs, né, que se chama lá fora, das meninas jovens que saíam daqui do Brasil e vão lá para fora, para diversos países, Irlanda e tal, vão diversos lugares para ser babás, né? E tem uma idade específica. Então, eu entrei nesses grupos e comecei a fazer posts oferecendo os meus serviços, né, como psicóloga. E, a partir daí, eu comecei a receber essa procura desse público específico. No início da minha carreira, eu trabalhei muito, inicialmente, né, em clínicas populares, clínicas que aceitavam planos de saúde. Então, fiquei trabalhando mais ou menos uns 3 anos. Trabalhei 4 anos em home care. Então, eu ia até a residência dos pacientes que estavam em condições, né, de internação domiciliar, estavam acamados, e fazia todo esse acompanhamento semanal com esses pacientes, fazia essa orientação também juntamente com a família, né? Então, até comecei a sublocar um espaço depois, em 2016. Comecei a sublocar um espaço em São Gonçalo, comecei a atender. E aí, as coisas foram acontecendo, os pacientes foram vindo, né? E na pandemia, eu abri o meu próprio consultório em sociedade com uma outra psicóloga em São Gonçalo. Na pandemia? Na pandemia. A pandemia, ela foi muito difícil para a maioria das pessoas, assim. Para mim, acabou também sendo.
Mas eu acabei não vivendo o lockdown, porque foi a época que eu mais trabalhei. Mas aí trabalhou no consultório ou remoto? Não, nessa época eu usava o consultório para atender online, para eu não estar menos possível em casa, porque eu passei por processo seletivo no hospital de campanha. Então, assim, eu trabalhava no hospital de campanha e às vezes eu ia virada, porque eu trabalhava no turno da noite, de 8 da noite às 8 da manhã, e às vezes eu tinha 9 horas da manhã, tinha paciente. Então, às vezes eu ia virada para o próprio consultório para atender online de lá, para estar o menos possível em casa, porque a gente nunca sabia se estava contaminado ou não. Então, eu tinha muito medo, né, de levar a Covid para casa. Foi um momento muito difícil, né, para minha família e para o mundo inteiro. Essa insegurança, né, de você estar contaminado ou não, das pessoas ficarem doentes ou não. Mas foi uma época, assim, como eu trabalhei muito, igual o Julius, né? Então, eu tinha os meus pacientes online, os presenciais que viraram online. Começou a ter uma procura muito maior. E eu também tinha esse trabalho de CLT no hospital. Então, assim, trabalhei muito, muito, muito. Nessa época, olheira era pinto, assim. Eu tinha muita olheira, coisa que eu normalmente não tenho muito, não. E aí, a gente também não podia usar maquiagem para não danificar a N95. Então, era cara limpa mesmo. Eu cheguei a ficar com marcas aqui Queimadura, na né? época. Foi bem, bem difícil. Mas, assim, faria tudo de novo. Foi uma experiência que me enriqueceu como ser humano e profissional. Dei muito mais valor à vida, dei muito mais valor hoje a você falar para as pessoas que você ama assim, eu te amo, porque hoje você está aqui, amanhã pode não estar. Então, eu chegava lá e chegava nas enfermarias, falava que não podia tocar, mas eu sou do toque, eu botava a luva, ia lá no pezinho de todo mundo, no dedão. Cheguei, a Xuxa chegou. Você acha que a fala, o ato de falar é tão importante quanto as atitudes com relação a... Você está falando de valorizar mais as pessoas e tudo, dizer, falar. Você acha que é mais... Você acha que é uma combinação, Eu os acho dois? que é uma ou combinação. É uma combinação. É uma combinação, porque eu acho que depende de cada pessoa, né? A linguagem do amor não existe uma só. Né? Existem pessoas que têm muita dificuldade em dizer eu te amo, mas, né, fala assim, preparei essa comidinha pra você levar pro trabalho, pra você não ficar sem comer muito tempo. Vê que o tempo tá virando e fala, você levou casaco? Você tá com guarda-chuva aí? Olha, o trânsito, aconteceu um acidente tal. Cuidado. Olha, tá acontecendo isso em algum lugar. Você passa por lá? Cuidado. Então, tem muito dessas coisas. Tem essa outra linguagem do amor. Tem o presente, né? Tipo, olha, eu passei, achei sua cara, toma aqui uma caneta, um brinquinho. Não é sobre valor, mas é sobre o quanto você representa para outra pessoa. Mas, nessa época da pandemia, assim... eu vi muitas coisas. Teve pedido de casamento no hospital. Foi muito legal, assim. O rapaz, a noiva, tomou conta dele, né? Sabia que ele estava contaminado, ela não quis deixá-lo, então ela também se contaminou. E ele ficou em um estado mais grave, então ele acabou sendo transferido para o Hospital de São Gonçalo e ela ficou na região dos Lagos, em São Pedro. Então, ela doente lá, ele aqui. Muitas das vezes eu emprestava o meu próprio celular, né, embaladinho, para os pacientes fazerem chamada de vídeo para suas famílias. E quando ele saiu, ela foi buscar ele. Aí, na verdade, ela foi buscar ele, mas ele pediu ela em casamento pelo meu celular, sem chamada de vídeo. Caraca. Foi muito, muito, muito emocionante. Muito emocionante. Todas as pessoas acham que o psicólogo não chora. Chora assim, gente, eu chorei a beça. Aquela época era uma época que... Emotiva, muitas das vezes eu... às vezes eu ia me esconder, saía. Não, fica com o meu celular aí. Virava. Eu não podia botar o dedo no olho, né? Era assim. Com aquela face shield assim. Eu confesso que há pouco tempo eu tava com um cliente chegou e falou, comentou comigo, eu falei assim, Pedro, se você puder evitar, não se relacione com 2 tipos de profissão. Eu falei assim, qual? Psicólogo e advogado. Aí eu falei, por quê? Fiquei curiosa. Eu também. Eu falei assim, eu falei, bom, advogado eu conheço, mas psicólogo, por quê? Eu falei assim, não, depois você vai saber. Aí eu falei assim, eita, eu já fiquei Então, cliente do Pedro, se você estiver nos assistindo, eu tô curiosa em saber, não se relacione com o psicólogo. Por quê? Por quê, né? A gente não sabe. Tô querendo saber. E aí foi isso. Aí, depois de um tempo... na verdade, a saúde mental no Brasil, né? Vamos falar de estatística, as mulheres procuram muito mais os psicólogos, procuram muito mais fazer terapia.
tanto no formato preventivo quanto também apagar incêndio, que também é a sua grande maioria, infelizmente, ainda. Mas, então, a minha cartilha de cliente sempre foi muito mais mulheres. Era uma proporção, assim, a cada 10 mulheres, 2 homens, pra você ter uma noção. Né? E desses 2 homens, a contragosto, porque minha mulher mandou, porque minha mãe mandou, porque minha família inteira fala que eu preciso, mas eu acho que eu não preciso, mas eu tô aqui por causa das pessoas. E ia realmente porque achava que precisava e que era o momento. Ou porque já estava adoecido. Em que momento, quando você tá falando do homem, em que momento o homem você percebeu que ele procura essa ajuda? O homem, vamos falar também, tem uma diferença, tá? Homem hétero, cis. Isso, tá. Tem uma diferença, né? O homem hétero, cis, ele procura mais a psicologia, mesmo a contragosto, quando ele já tá em processo de adoecimento. Quando já vê que o negócio não tá legal, tá com depressão, E quando ansiedade. ele procura ao ponto de ele mesmo tomou a iniciativa de procurar. Por exemplo, em que momento você vê... Foi em que momento da vida ele tá com depressão? Eu tô sentindo que tá... Não, mas eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu não tenho absolutamente nada contra. Eu acho que todo mundo, deve fazer terapia, inclusive se sentir que tem alguma coisa de errado, né? De repente, tem alguma coisa de errado. Eu acho que tem mesmo que procurar. E eu sinto, por exemplo, por conversas com alguns amigos, ainda existe um certo preconceito de que se eu tô procurando esse tipo de ajuda, significa que eu, de repente, não sou tão forte. Não quero passar a ideia de fragilidade, que de certa forma é julgado, né? É mais julgado, inclusive, essa questão da masculinidade, que ela não pode ser frágil ao ponto de querer procurar ajuda. Mas acho que hoje esses paradigmas estão sendo um pouquinho quebrados, né? Porque com muito custo, com muita britadeira, com muito martelo, com muito eu vou te falar, por exemplo, eu há pouco tempo, eu estava conversando com um cliente que, inclusive, ele é terapeuta. E não foi por uma questão assim de tipo assim, cara, eu de fato tenho alguma coisa na minha vida que eu tô precisando lidar, coisa e tal. Mas foi engraçado, o bate-papo com ele, com uma pessoa experiente, com uma pessoa, porque ele já é idoso já, mas ele é muito ativo, inclusive ele só faz online, né? Aí comigo que ele abriu uma exceção, porque a gente mora perto, né? E aí eu fiquei umas 2 horas batendo papo com ele enquanto eu tava atendendo ele. E, cara, o bate-papo foi tão bom que aí me surgiu a ideia de, tipo assim... Pô, vem cá, eu acho, tô com vontade de fazer terapia contigo. Acho que é mais pra poder conversar contigo, até zoei. E aí, conforme eu fui conversando com ele... Assim, já fazia décadas que eu não fazia terapia. Acho que eu fiz terapia a última vez com... Não, décadas também não, gente. Acho que a última vez que eu fiz terapia foi em 2009. Eu tinha feito terapia, mas fazia por pouco tempo e depois eu saía. E aí, ele veio com umas questões, conversando, que aí com vocês o pessoal como terapeuta, né? Ele foi fazendo umas perguntas, e aí há pouco tempo a gente até conversou sobre questões de personalidade, porque às vezes, tipo assim... Não, Pedro, não é porque, de repente, por exemplo, tem gente que fala de uma forma, eu falo de outra. E ele também fala de outra. Tem uma questão de personalidade também. Ele é um pouquinho direto, mas ele é um pouquinho direto... Assim, ele é um pouquinho direto mais tranquilo, né? Não é uma pessoa que já sai perguntando. E foi interessante porque tinha umas perguntas que ele fez eu refletir muito, sabe? E eu achei interessante, eu falei assim, cara, aí são coisas que eu não parei pra pensar. Mas terapia é exatamente isso, é autoconhecimento, é a diferença total de você conversar com um amigo, um bate-papo, e você estar em terapia, né? E assim, só sabe quem se permite se dar essa chance de experimentar, de fazer. E entender exatamente, né, o que é fazer terapia. Fazer terapia não é você pagar uma pessoa para você conversar, não é sobre isso. Eu não sou amiga das minhas pacientes, nem posso. Foi até bom você falar isso, porque as pessoas associam muito. Muito. Pra que eu vou pagar pra conversar? Conversa com o porteiro. Mas é exatamente isso que você falou. A proposta de reflexão, porque eu não tô te ouvindo
como minha amiga. Eu não tô... Porque como minha amiga, eu vou me meter na sua vida sim. Né, amiga? Quer você queira ou quer você não queira. Eu me meto sim, porque vem me pedir opinião. Amigo, o que você acha? Então senta aí que você vai escutar. Só que aí vai escutar a minha opinião, a Ariana CPF. CPF, sim. A Ariana é pessoa física. Eu. Agora, no meu trabalho, neutralidade. Eu não tô aqui para dizer se você tá certo, se você tá errado. Se a sua decisão é a melhor do mundo, se é a pior do mundo. Você tem que saber se ela é a melhor do mundo ou a pior do mundo para você. Né? E como que você vai fazer isso? Através, exatamente, dessas reflexões. A gente não pergunta nada à toa. Sim. Tá? Você entra no meu consultório e pergunta: e aí, Pedro, como é que foi a sua semana? Nossa, que pergunta idiota. Meu amor, daí sai muita coisa. Sim. Sai muita coisa. Eu já tinha feito... E às vezes que eu fiz, não chegou... Eu não sei se é porque, pela questão da idade, não sei, mas... Não chegou a me fazer refletir tanto quanto com ele agora. Não chegou a me fazer refletir sobre determinadas situações que eu falei assim, cara, é verdade. Eu não tinha parado para pensar nisso. E me deixou muito reflexivo, coisa que eu não gosto muito de ficar, me refletindo. Para fazer terapia também você tem que estar preparado. Quando você falou de força, de estar forte ou não, eu acredito que a pessoa que procura terapia, que assume essa vulnerabilidade, esse momento de vulnerabilidade, ela é muito forte. Porque você vai para terapia, você não vai para terapia... Porque eu beijo e abraço meus pacientes, tá, gente? Porque a minha abordagem permite esse contato. Sim. Tem outras abordagens que não permitem, é uma relação bem distante. A minha não é. Então, assim, a Ariana vai lá, vai me beijar, vai me abraçar e vou bater um papo com ela. Não é sobre isso. E ali você vai lidar com, cara, bicho-papão brabo. Sabe? E vai ter dia que você vai sair de lá morrendo de rir. Pelo menos comigo. Mas vai ter dia que você vai sair de lá chorando horrores. Porque, mesmo? Sim. Porque eu tenho paciente que posta no pós, assim, minha cara é inchada depois dos tapas na cara que eu tomei da minha psicóloga. Não é sobre mim, eu não sou grossa, eu não dou tapa na cara de ninguém. A gente trabalha com os fatos e contra fatos não argumentos. E como é que você faz para poder... não é porque, assim, na verdade, o que ele tá fazendo é uma transferência, né? A pessoa tá transferindo para você essa carga. E como é que é pra você essa carga, assim? Você consegue, tipo assim, sem absorver. Essa carga eu não vou absorver ou tem... Não. Já teve momentos que você, tipo assim, cara, Teve. Não dá. Tem. Não tem como. Eu, particularmente, como profissional, isso na faculdade é muito falado e a gente precisa falar sobre isso porque nós somos seres humanos cuidando de outros seres humanos. Então, nós também temos as nossas vulnerabilidades. Eu tenho as minhas, tem questões, assim, que pra mim é muito complicado. Então, assim, eu tenho uma certa dificuldade, vamos falar nesse sentido, de verdade. Com casos de abuso, por exemplo. Pra mim é um pouco complicado. Então, assim, uma época atrás, eu atendi um caso de um abuso que a menina saiu. Eu fui parar no pronto-socorro com a pressão 20. Passei tão mal com as coisas. Foi tão Pesado, difícil né? ouvir aquilo ali e imaginar como foi aquilo ali pra ela. E entender, nossa, hoje, o que ela tá passando hoje é reflexo disso. Nossa, ela poderia estar até, inclusive, muito pior. E ela não está. E aí eu peguei aqui, fiz terapia naquela semana 2 vezes na semana, porque eu não conseguia parar de chorar. Eu tinha muito enjoo, então era o meu corpo respondendo às coisas que eu acabei engolindo ali. Que eu ouvi, engoli. A forma que eu tinha de colocar aquilo pra fora era enjoo. Eu não conseguia comer nada, eu não conseguia olhar pra homens na rua, eu tinha medo. E aquilo ali foi um processo muito difícil pra mim. E eu fui muito franca com essa cliente. Ela fez 3 sessões comigo e eu falei, eu não consigo te atender. Não consegue. Você, Isso que eu ia te o seu perguntar. caso... Fui muito franca e eu sou franca. Quando eu vejo que é um caso que mexe muito com o meu Teu pessoal, emocional, sim. meu emocional, a ponto de eu não conseguir ser neutra. Ou até mesmo chegou um caso, se eu não tenho expertise para isso, então, olha, eu te ajudo, eu me comprometo e eu te ajudo a procurar um profissional ou uma profissional que vai te ajudar. Mas nesse momento eu não sou a melhor pessoa. Então, acho que não é sobre dinheiro, não é só sobre é mais uma paciente, mas é sobre você também reconhecer suas capacidades, as suas vulnerabilidades. E tem outra pessoa que está entregando ali a vida dela na tua mão, de uma certa forma. Assim. Tá buscando ajuda
através do seu trabalho. Então, você tem que ter, sim, eu acho, a humildade de falar, olha, nesse caso eu não consigo te ajudar. Nesse momento, ou então, às vezes, até realmente um momento. Nesse momento, eu não consigo te ajudar. Mas eu vou procurar, junto com você, uma pessoa, eu me comprometo para te ajudar. E só, voltando aqui o assunto anterior da pergunta, para a gente finalizar, como que eu decidi trabalhar só com mulheres? Assédio. Então, já fui assediada mais de uma vez. Assediada no consultório, né? No consultório. O paciente? O paciente. Né? Mas é porque eu fico imaginando, tô te falando né? Eu fico imaginando, nunca aconteceu comigo, mas eu fico imaginando, eu num estado até de vulnerabilidade também, eu tô falando que é o mesmo caso, obviamente, né? Porque, obviamente, deve ter pessoas que vão com um propósito específico, querer procurar mulher psicóloga. Mas eu fico pensando, até mesmo nos dois lados, vamos supor, começo a me consultar com você, que você você é psicólogo, você também atende homens. Você vai conhecendo a minha história e aí eu vou... não é que eu vou conhecendo a sua história, porque mais ou menos vocês vão falando um pouquinho da vida pessoal de vocês e hoje com as redes sociais a gente meio que fica sabendo um da vida pessoal do outro, né? E aí gera uma conexão, até mesmo da outra pessoa, vamos supor, eu como paciente, eu me conectar e eu até... de certa forma, até confundir as coisas, né? Sim. E tipo assim, cara, eu tô gostando dessa pessoa. E eu acho que com certeza deve acontecer o contrário também, porque, como você mesmo falou, nós somos humanos. Pô, você tá vendo ali a outra pessoa do outro lado, tipo assim, caramba, pô, cara bacana. Pô, e aí, só que pra vocês é muito mais sério, né? Porque rola como é que é? O conselho. O conselho e tudo, tal. Mas eu fico imaginando que deve ser até muito mais difícil para vocês falar com o sexo oposto, até mesmo por causa disso. Porque, de repente, você não tá bem, você tá numa vulnerabilidade. Eu posso estar falando merda também, você me corrige também, entendeu? Não tá não, porque, inclusive, até... rolou no Twitter, agora comigo não, gente. Comigo não. Mas rolou no Twitter uma fofoca aí, até minhas pacientes me mandaram. Que uma psicóloga, não sei da onde também, nem procurei saber, não me aprofundar. Ela começou a namorar com o ex de uma paciente dela. Oi? Então, tipo assim, a paciente dela ia lá, fazia a sessão. Então, assim, o término dela, por várias vezes, foi pauta de sessão. E a psicóloga foi namorar com o ex dela, cara. Eu falei, olha... Aí as meninas já me mandam... propaganda muito boa do cara. Aí eu, na mesma hora, eu falei dele. assim, gente... Eu já recebi mais de uma vez de pacientes meus. Eu falei, gente, fica tranquila. Isso aqui nunca vai acontecer. Às vezes Comigo? ela fantasiou tanto na cabeça dela sobre esse rapaz, né? Que aí gerou interesse. Ela, vou descobrir quem é. Mas nas redes isso sociais. olha, e a menina, né, fez um expose da psicóloga, enfim. Foi uma coisa, tá sendo, né? Uma Tá coisa sendo, assim, né? bem Então fica chata. a dica, meninas, não faça propaganda do seu boy. Não, eu acho que não Mas é porque propaganda, acaba. gente, Mas é porque acaba. Terapia acaba tendo que falar, né? Terapia Acaba eu costumo dizer assim, não é propriamente dito, mas você chegou, tirou a roupa, pendurou a roupa, você fica ali despido. Você tem que você abrir o teu coração de verdade. E eu acho que isso de se abrir que é uma coisa, né? Para algumas pessoas. Tem gente que chega... Mas eu tô te outras têm muita falando, dificuldade. eu vou te falando assim, vamos falar abertamente, estilo papo sem tabu. É muito engraçado, né? Não mexe com a minha boca, muito... Pedro. Hoje eu tô Hoje eu tô agora numa versão business. Olha só, vamos lá. Quietinha. Não, eu tô te falando. Porque, por exemplo, às vezes é muito mais fácil. Eu acabei de conhecer alguém no aplicativo, a gente vai lá, fica, a gente tem um relacionamento casual, sexual, hoje mesmo, mas eu chegar e tá sentindo alguma coisa por essa pessoa e falar é muito mais incômodo pra mim eu ter que falar isso do que ter tido um contato físico, entendeu? Um contato físico ali com a pessoa. Parece que o contato físico com a pessoa
se tornou até menos... Segundo plano, ficou em segundo plano. É menos irrelevante do que falar. Então, Mas isso também é resultado da tecnologia, Pedro, das telas. Não, mas eu não falo das Hoje telas. até a nossa paquera é por Tinder, cara. Não, eu sei, mas o que eu tô te falando é... Por exemplo, eu fui e conheci fulana. Aí saí. Aí rolou uma químicazinha, rolou. Aí daqui a uns 3, 4 dias começou a rolar um sentimento. Aí, porque começou a se ver todo dia. Aí depois de um tempinho... É muito mais fácil eu chegar e falar com elas, eu ou ela, chegar e falar assim, e aí, vamos transar hoje? Do que eu chegar e falar assim, pô, sabia que eu tô apaixonado por você? É a cultura do desapego também. É verdade. Né? Você sabe, eu acho que a pessoa, ela cria uma camada dela, assim, de tipo assim, não, isso daqui parece que... Na psicologia a gente chama isso de couraça. É como entendeu? se a pessoa, né, criasse aquela casca impenetrável Sim, pra se proteger. E eu acho o ato sexual muito mais íntimo do que falar, mas as coisas... Vocês concordam comigo que as coisas parecem que Sim, mas que se assumir inverteram? sentimento tem sido um problema. As pessoas hoje, esse contato pessoal, físico, né, de você sentar e conhecer uma pessoa, tem sido cada dia mais dificultoso por conta das telas. As pessoas hoje conversam pelo celular, fala, áudio, isso e aquilo, e a tela, de uma certa forma, ela nos protege. Sim, claro, então, assim, até da rejeição eu tô e falando tudo. com você, eu tô de pijama, tomei banho só de manhã e agora eu vou tomar banho só na hora de dormir. Mas se eu tô pessoalmente, é outra coisa. Eu tô com uma outra roupa, Tá talvez uma outra perfumada. vestimenta. Exato. Não, E isso aqui te deixa menos tímido. Você não tá cara a cara com a pessoa. Sim. Então, esse processo hoje de socialização, ele tá ficando cada vez mais prejudicado. Tá afetando muito também as nossas crianças por conta disso aqui. Sim. Entendeu? Hoje, você vai num barzinho e tal. Antigamente, né? Na minha época... Que eu também não sou tão velha, tá? Sou uma senhora jovem. A gente saía, Hoje acontece isso? Sim. Mas hoje é muito mais fácil você estar na tua cama, rolando um feed, um cardápio lá. Você lá, esse eu gostei, esse eu não gostei, essa eu gostei, essa eu não gostei. E se fluir ali, você vai pro pessoalmente. Então, hoje em dia, até algumas pessoas não têm tanto a lábia, a coisa do conversar, de se expressar bem. Porque é tudo por aqui, ó. Hoje em dia, a tática é o seguinte: você entra lá, dá uma stalkeada, curte uma foto, foi retribuída, esquece, já era. Porque tem... mas existe... Hoje também tem todo um cuidado também, até mesmo no pessoal, né? Assim, tá acontecendo tanta coisa ultimamente que também o pessoal também... Não só... Até mesmo por umas questões de proteção, né? Sim. De proteção. Você, às vezes, também não sabe... Eu não sei se é que aumentou a maldade humana ou ela tá mais evidenciada. Mas era mais fácil, há 20 anos atrás, que eu ouvia dizer, eu chegar num barzinho e tentar pagar alguma coisa para você, sentar do teu lado para conversar. Hoje, parece que tipo assim, é tanto de um lado quanto do outro. Tipo assim, fica com medo de quem é a pessoa chegar do nada. Tipo assim, mas quem é você do nada chegar? E o outro também chega assim, não, pô, vai que ela acha que eu tô tentando assediar, alguma coisa assim. Então, acho que é por causa da tecnologia, tipo assim, é mais fácil. Inclusive, teve um aplicativo que tentaram criar, que é muito engraçado, aplicativo de balada estilo Tinder, que você conhece as pessoas, todo mundo loga na rede da rede Wi-Fi Que está naquela balada que tá ali. naquela balada, você conhece as pessoas que estão lá dentro, pra você poder ver, tipo, um Instagram de quem tá lá dentro. Nossa. Pra ver se te interessa. Pra ver se te interessa e aí, de repente, você ir lá chegar. Meu Deus. Eu falei, gente, mas não era mais fácil Preguiça. pegar e ir lá, entendeu? Só que aí existe também essa resistência hoje, que vai criando, né? Essa resistência. Mas eu acho mais que as pessoas, elas estão com essa camada de O índice de proteção. violência aumentou realmente, só que violência particularmente contra mulheres, né, sempre existiu. Eu acho que hoje as coisas estão mais evidenciadas e fico muito feliz por isso, por uma questão de empoderamento, pelas mulheres saberem os seus direitos, o que é assédio, o que não é.
Então, assim, hoje eu tenho 36 anos, mas eu tenho uma lembrança nítida de uma tia, porque antigamente parecia que era muito normal isso acontecer. Hoje existe um barulho muito maior. Então, assim, a minha tia foi me levar, minha tia era jovem, tinha um corpo muito bonito, me recordo muito bem. Tava ela comigo e com a minha irmã, levando a gente pro colégio. Eu era pequena. E um menino passou de bicicleta e foi na bunda dela e pau, sabe? Eu lembro disso. Eu não tenho a mínima... Isso deve ter o quê? Uns 30 e poucos anos. E eu me lembro como a minha tia ficou desconfortável. Como uma menina jovem que estava indo levar as sobrinhas, sabe? E assim, muito desconfortável. Hoje, se isso acontece na rua... Dependendo de onde foi, como for, o cara toma um pau. As mulheres juntam, sabe? Que isso? Que absurdo, não sei o quê. Cara, eu acho muito raro. Eu acho muito raro hoje em dia isso acontecer. Não digo raro, mas ainda acontece? Sim. Talvez não tão publicamente assim. Não, eu acho muito mais raro. Mas aproveitando, indo pra isso, já que estamos falando com duas mulheres, vamos dizer que modernas, empreendedoras, que têm seus negócios e tudo e tal... Vamos um pouquinho também aproveitar e falar também sobre como é que tá hoje para vocês que tem esse empoderamento que você está dizendo, que hoje as mulheres estão mais independentes. Então, antigamente você dependia de não só emocionalmente como financeiramente, né? Então não tinha muito o que fazer, tinha que aguentar. A mulher era do lar. O papel da mulher era ser do lar. E hoje para vocês, como é que é hoje ter relacionamento? Hoje a mulher moderna, a mulher empreendedora, a mulher que tem seu negócio, a mulher que ganha seu dinheiro. Como é que é para vocês hoje? Vocês têm mais dificuldade? Como é que estão os homens hoje? Tão diferentes de como vocês acham que era antigamente? Não estão? Eu acho que hoje em dia os homens estão mais preparados para isso, mas não são todos. Mais preparados para quê? Para ter uma mulher que trabalhe tanto quanto ele. Você acha que os homens estão mais preparados? Sim, eu acho que agora... Claro que tem aqueles conservadores, né? Que acham que a mulher tem que estar em casa, preparada, para ele chegar com a comida pronta. Além de trabalhar, além de fazer tudo, a mulher ainda tem que chegar em casa, ainda tem que cozinhar, tal. E como é que essa questão... Aproveitando que você respondeu, o que você acha? Como é que estão hoje? Então, não sei se preparados. Eu tenho uma certa resistência. Mas pode falar, papo sem tabu aqui também, entendeu? Não sei se preparados, tá meio, né? Ainda tem aqueles que aceitam. Eu acho que tem... eu acho que alguns homens hoje, inclusive, essa questão da independência, da inteligência, né? Da mulher gerir a sua própria vida, e isso acaba sendo até um ponto de admiração para alguns homens, né? Outros não. Outros se sentem diminuídos. Ameaçados. Outros se sentem ameaçados. Então, assim... Tem isso. Os caras se sentirem ameaçados. Já terminaram 2 vezes comigo porque eu ganho mais. Tadã! Entendeu? Por você terminar... por você ganhar mais, por... Eu acho que o fato do dinheiro... afeta a masculinidade do cara. Porque o cara, mas por si só, tem que ganhar mais. Mas o dinheiro... É o que pesa mais. É o que pesa mais? Vocês acham que é o fato de você ter mais negócios do que eles, você ganhar mais, você, de repente, ter uma profissão e o outro não é bem uma profissão? Vocês acham que os homens se incomodam com isso? Sim, eu acho, na minha concepção, se eu ganho mais que o cara, ok. Mas, no mínimo, ele tem que me admirar. Se ele me admira e me vê como uma mulher forte, ele não precisa se diminuir. Ele tem que tentar crescer tanto quanto eu. Não é se estagnar, né? Uhum. E nem todos os homens estão preparados para isso. Isso que eu ia falar. Porque existem homens, e particular experiência própria, né? Do homem estar comigo e ver o meu processo de crescimento, me ver ralando horrores. E porque essa coisa do ser forte, às vezes eu não quero ser forte, mas assim, eu não tenho opção. Isso aí. Sim, a vida não fala assim, eu não quero ser forte o tempo todo. Não, gente, eu sou fã da Mulher Maravilha, mas jamais quero ser igual. Tem coisa assim, um visual, uma fantasia, quem sabe. Mas frágil, quer chorar, quer ficar à toa. Mas assim, tem homens que não têm a pretensão, né, de ralar, né, pra estar
no mínimo, em igualdade contigo, intelectualmente falando. Então, assim, já falaram pra mim. Financeiramente falando. Financeiramente. Porque, assim, quando você evolui o seu intelecto, isso vai reverberar no seu financeiro. Vai abrir Isso porta. é fato. Se você sabe falar bem, se você chega num lugar que você sabe falar bem, você não precisa saber tudo. Eu sempre digo que inteligência não tem nada a ver com você saber falar tudo o tempo todo. Até porque nós não somos máquinas. E é exatamente por isso que existem tantas profissões. Então, eu sou da parte de humanas. Então, assim, eu não sei nada de números, nada de computação. Então, naquilo que me falta, o Pedro entra. Aí, na minha parte de... olha, hoje eu sou uma psicóloga, eu tô nas redes, eu tô divulgando meu trabalho na rede. Pô, preciso de investir na minha imagem? Entra a Bruna... Porque eu posso ter o melhor celular do mundo, que nem é tanto assim, o meu já tá na hora de trocar. Mas assim, o melhor celular do mundo. Se você não souber como fazer... Usar a seu favor, né? É a mesma coisa que o olho azul, gente feia, serve pra nada. SOS, só os olhos salvam. Não serve pra... Não serve pra nada, entendeu? Então, assim, é na falta daquilo que você não tem expertise que existem outras pessoas muito boas naquilo para te prestar um serviço. Então, socialmente falando, nós nos completamos, sabe? Então, cada um... Então, aqui nós temos 3 pessoas maravilhosas como pessoas. São 3 profissionais incríveis. São 3 profissionais, né? Eu me coloco nesse lugar que está o tempo todo estudando, o tempo todo tentando se aprofundar e adquirir novos conhecimentos na prestação de serviço. Prestar um serviço para você com excelência, né? Nós trabalhamos com pessoas. Então, assim... Então, voltando nessa situação, então tem pessoas que quando vai se relacionar e fala, nossa, essa pessoa está num nível muito mais assim, assado. Então, assim, e fala, olha... Aí você vai num lugar, tem amigos seus ou amigos de trabalho. Aí a pessoa vai socializar, ela se sente um pouco deslocada. É mesmo? É Sim, mesmo? Fica mesmo? Fica, Bruna? Fica. A pessoa fica mal de não... Fica aquele sem gracinha, assim, né? Aquela cara de paisagem, aquele sorriso amarelo. Caraca. Eu tive um ex que ficou aniversário da filha de uma amigona minha. Separou aquela coisa, né? As mulheres e os homens. Ele chegou em casa arrasado e 3 dias depois ele terminou comigo. Porque... se ele ver, você já sabe quem é. Aí ele vai se identificar. Ele falou... Ele, Ariana... Olha, eu tava louco pra ir embora, não sei o que. Eu falei, o que houve? Por quê? As minhas amigas e tudo, né? Minimamente, tem graduação. Mas eu tenho um círculo de amigos que são doutoras, são mestres, são professoras universitárias, são empreendedoras, né? Em diversas áreas. Comissária de bordo, enfim. Pessoas que são poliglotas. E aí, seus respectivos maridos... meio que parecido, sabe? Tem minimamente uma graduação. Então, o assunto dos homens era trabalho, era escritório e era graduação, pós-graduação, concurso. Ele não tinha nada disso. Esse não é o problema. E eu nem quero falar sobre isso aqui, não estou menosprezando ninguém. Mas ele se sentiu muito incomodado, que ele não se sentiu à vontade no meio dessas pessoas. Porque aí ele falou, sabe o que eu falei? Falei o quê? Eu falei que tinha trancado a minha faculdade, nunca nem tinha entrado. Então, para você ver como ele se sentiu, assim, diminuído, né? E ele tinha uma escolha, né? Ele poderia, como ele escolheu, né? Sair fora porque ele não queria investir nele e evoluir, intelectualmente falando, para que futuramente, repetindo essa conversa, ele se sentisse empoderado para estar ali de igual para todo mundo, né? Ele preferiu sair fora e não investir. Ou ele poderia pegar exatamente também aquela situação e usar aquilo a favor dele como um diferencial dele também. Impulsionar, caramba. Pô, os caras aqui estudaram. Tinha um que estava contando a história dele, que ele era office boy. Ele conheceu uma amiga minha, ele era office boy de um escritório de contabilidade. A minha amiga já era jornalista. E ela foi influenciando ele, incentivando. Aí ele fez um curso de contabilidade. Nisso ele já foi promovido. Hoje em dia, ele é gerente da área contábil de uma grande empresa lá no centro do Rio. Mas eu acho que a faculdade não diz nada. Você vê que grandes empresários aí da indústria, de tecnologia e de tudo mais, não têm faculdade, né? As pessoas só não podem confundir
o não fazer faculdade com não estudar. Não estudar, São coisas Não exatamente. estudar, diferentes. entendeu? Não estudar. Então, porque tem gente que acha assim, não fez faculdade, mas ganha muito dinheiro e tal. Eu tô te falando porque eu atendo muito empresário e microempresários que, beleza, eu acho até legal que o cara, de repente, ele tenha dinheiro, ele tem as condições dele, mas, cara, o cara vai escrever pra mim, tá escrevendo tudo errado. Porra, irmão, tu pode ganhar 200, 300, 500 mil, mas, cara, porra, tu não tem nem um pouquinho de cultura, pelo menos, no fato de não saber, pelo menos, escrever errado. Pesa. Pesa, porque eu levei muito, eu comecei a levar muito a sério isso. Eu acho que quanto mais você estuda, mais oportunidades você tem de evoluir. Não especificamente uma graduação. Dependendo do que você for fazer, é necessário uma graduação. Você, Ariana, vai ter um mega consultório de clínica na área de psicologia para mulheres. Então, não tem jeito, você não tem como escapar, você tem que ser formada em psicologia. A Bruna vai ter uma cafeteria, vai ter mais cafeterias, vai ter um mega estúdio, que já é grande já, mas vai ser muito maior. Receba. Você vai ter... Então, assim, você não vai fazer exatamente uma graduação, mas você vai ter que estudar muito mais sobre empreendedorismo, Participar de sobre congresso, contabilidade, participar de workshop, congresso, administrar. ler, administração, saber saber o essencial o essencial de administração, saber tecnologia, saber uma gama de coisas, entendeu? Isso é que as pessoas... eu acho que é muito importante, Pedro, você trazer isso no seu podcast, porque eu acho que as pessoas, algumas não têm essa noção. Acham que trabalhar por conta própria é só produzir, receber por aquilo e o dinheiro todo é meu. O dinheiro nunca é todo seu, você tem que tirar a matéria-prima. Então, assim, eu, como psicóloga, me vi numa necessidade absurda de fazer um curso de gestão para psicólogos ano passado. Porque eu tive que começar a lidar com imposto de renda. O que é imposto de renda? Não, o que é carnê-leão, para começar. Que eu não sabia nem que existia, eu não sabia que eu precisava fazer, eu tinha que fazer. Então, agora estou fazendo. Então, agora eu tenho um contador, eu preciso de um contador, eu não sabia disso. Então, assim, e à medida que a gente vai crescendo, a gente também tem obrigações, né? Legais, tributárias, que às vezes a gente até não paga, não é porque eu não quero sonegar, não, porque a pessoa não sabe. Ela não tem conhecimento de que ela precisa de um determinado alvará, de que a partir de um rendimento X, aí ela já não pode mais ser pessoa física, ela precisa de um CNPJ. Qual é a diferença de uma pessoa de pessoa física para MEI? Qual é o melhor momento de abrir um MEI? No meu caso, por ser da saúde e psicologia, não tem MEI. Ou é CNPJ, ou você fica lá Continua como profissional liberal. Mas chega um momento, dependendo da situação, do seu rendimento, da sua prestação de serviço, aí você já tem que partir para um CNPJ. Quem vai te avisar isso? Um contador, uma pessoa. E aí volta naquilo que eu falei. Naquilo que te falta, tem uma outra pessoa por trás de você, excelente, te orientando. Exatamente. Prestando serviço para você. Mas, dependendo de todos os casos, que é o que eu sempre prego, você precisa saber pelo menos o básico do básico daquilo que você está contratando. Até para você também saber qual é o momento, né, de pedir ajuda. Exatamente. Você precisa saber o básico do básico para falar assim, isso aqui agora eu já não tenho a mínima ideia, vou ter que chamar alguém. Exatamente. Mas você saber pelo menos o básico, por exemplo, o básico de fazer conta. Você tá fazendo seus cálculos ali de quanto entra, quanto sai, o que é despesa, o que é receita, o que separar. Tem gente que não sabe direito o que é capital de giro, o que é fluxo de caixa. Quem é mais voltado ao comércio, então, tem que ser... Eu ia falar isso agora, Bruna, senta que lá vem história. E, por exemplo, coisa de comida. Por exemplo, comércio e serviço são porcentagens completamente diferentes, né, Bruna? Você tá vendo isso agora. Serviço você pode ganhar 200, 300, 500%. Comércio você tem a perda também é maior, né? Sim, você tem muito mais trabalho, entendeu? Então, você tem que estudar para fazer isso. E aí, o que eu tenho percebido, que até mesmo são as estatísticas, né? Que com esse crescimento, hoje as mulheres hoje são, na maioria, nas faculdades.
Hoje são as mulheres que fazem. E o que eu tenho percebido é justamente que é essa ascensão das mulheres... Profissionalmente falando. No geral. Eu falo até como pessoa. Eu falo como pessoa. Você cresce como profissional, não tem como você acaba crescendo como pessoa. E isso fazendo os homens ficarem mais acomodados de tipo assim... Cara, inclusive tem umas pesquisas no TikTok, não sei se vocês já devem ter visto, que eu vi que é muito bacana, de tipo assim, você chama um cara na rua, com o que você trabalha? Com coisa e tal. E quanto é que você ganha? 5 mil. E quanto que você pretende ganhar daqui a 2 anos, 3 anos, não sei o quê? Pra mim tá bom. Os 5 mil tá ótimo. Pra mim tá bom. Aí, mulher, cara, é batata. A parte da mulher é mais engraçada. É muito. Quanto é que você ganha? Tô ganhando 7 mil. E quanto você pretende ganhar daqui a 3 anos? 50. Aí eu fico assim... Cara, eu tô te falando que de 15 pessoas, por exemplo, das 15 pessoas, de 10 mulheres respondendo isso e 5 homens só que, tipo assim... Mas talvez os homens tenham mais os pés no chão e as mulheres são mais visionárias. Eu acho que... Então, na verdade... Eu já não vejo isso como pé no chão, não. Eu vejo isso como comodismo. Estagnação. Não, estagnação mesmo. Daqui a 5 anos... Porque eu vou te falar. Eu acho que hoje as mulheres estão... Apesar de eu achar, e sempre digo, né? Posso estar errado, mas essa é a minha visão. De que as mulheres, elas têm... Eu tô te falando no parâmetro geral, né? Uhum. Geralmente o homem, ele arrisca mais, ele não tem um risco tão calculado quanto as mulheres. Você vai ver, por exemplo, o programa Shark Tank, você vai ver que tem lá as empresárias e os empresários. Eu percebo que a mulher, ela vai mais no investimento que é um pouco mais seguro. E os homens vão meio que tipo assim, cara, não sei se vai dar certo, mas vamos embora. Entendeu? E isso tá invertendo pouco, porque os caras, na verdade, nem investirem eles querem. Entendeu? Mas acho que também... E as mulheres, elas estão, apesar de ser riscos mais calculados, mas estão arriscando e os caras, tipo assim... Mas, de repente, os homens não pensam muito no curto prazo. Por exemplo, um prazo de 2 anos. É um prazo curtíssimo. Você fazer um salto de 7 para 50... Eu não acho difícil fazer isso. Só que você tem que... Mas na realidade... Só que você tem que trabalhar muito você tem que trabalhar, não se esforçar. E hoje em dia... E vou te falar, hoje em dia, com o digital... Cara, hoje em dia, com o digital, pelo amor de Deus, gente. Com o digital, você pode simplesmente pegar e estourar. Eu estava conversando ainda há pouco com o Flávio, né, Flávio? Eu estava conversando sobre questões de profissão, que conforme meus projetos vão saindo... O pessoal vai vendo assim, tipo assim, caramba, acho que o Pedro já nem é mais TI. Tipo assim, porque ele deve estar com outra parada, porque eu tô vendo o cara lançando livro, com 2 podcasts, o cara tá participando de uma associação de negócios, o cara tá dando outro tipo de consultoria. E, na verdade, eu tô englobando tudo. Você tá ampliando pela uma questão de ambição mesmo. Porque... Durante muito tempo eu tenho percebido, eu acho que isso está mudando um pouquinho, que a ambição ela não é uma coisa ruim. Não. Eu acho que a ambição ela não é uma coisa ruim. Só que as pessoas associam, não sei se vocês concordam comigo, de que se eu sou ambicioso, significa que eu vou fazer tudo a todo custo e vou ferrar com a vida das pessoas para poder conquistar o que eu quero. Já foi um passado. Não. E tem gente assim, gente. Tem gente assim. Mas não significa que especificamente... Mas não se deve rotular. Não se deve. Tipo assim, você é ambiciosa. Por quê? Eu quero comprar uma casa, eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo. Tinha um lado negativo da palavra, ambição, ser ambiciosa. Hoje em dia as pessoas já veem isso como uma coisa mais positiva, né? Sim, é um pouco. E aí, você sabe o que eu acho engraçado? Quem tá vendo mais isso que eu tenho percebido são as mulheres. As mulheres estão falando muito sobre ambição e os caras estão muito... Conservadores, retraídos. Tipo assim, não, esse negócio de ficar correndo atrás de sucesso, ficar correndo atrás do financeiro. Aí acabam ficando para trás e aí acabam encontrando mulheres como vocês e chega no final de tipo assim, não consegue... E acaba dificultando mais para vocês encontrarem pessoas bacanas, porque...
as pessoas acabam ficando incomodadas, né? Com o sucesso da mulher, acabam se sentindo para baixo. Diminuídos. E eu já ouvi isso de um homem. Eu ouvi isso de um homem de tipo assim, cara, eu não fico com uma mulher que seja financeiramente igual ou superior a mim. Não tem como. Não tem como, porque ela vai achar que quem manda na relação é ela. Eu falei, oxe? Então ele quer mandar a relação através do financeiro, né? É isso que eu tô te falando. Entendeu? Por quê? Que antigamente qual era a carta, né, Ariana, né, Bruna? Qual era a carta? Vou levar ela no coisa e tal, porque eu tenho dinheiro e ela vai se impressionar. Aí hoje você quer ir numa... Se me levar pra Maldivas, eu vou me impressionar, porque eu ainda não posso pagar. não Maldivas. pode falar. Sim. Agora que me levar em Arraial do Cabo, meu amor, posso pagar. Exatamente. Eu vou sozinha, obrigada. Não, no Outback. Eu pago o meu Outback, muito obrigada. Sim, sim, mas você entendeu? Sim. Tipo assim, eu posso pagar. E aí acaba que muita gente acaba caindo, né? Mas tem mulheres como muitas, chega tipo assim, não. Não me impressionou. Não me impressionou, isso daí eu posso. E mesmo que você não puder, tipo assim, não, isso daí mas é uma coisa... que vai chegar isso daí é uma arrogância. Não, tipo assim, isso daí é uma coisa que eu não posso agora, mas também eu posso no futuro também. Não preciso de você para poder conseguir conquistar isso. Mas eu acho que vai soar como... Isso que é foda um cara ouvir. Mas então, tipo você assim, não acha que vai soar como uma arrogância pra ele, já que ele é tão conservador a esse ponto? Mas o problema é Sim, dele. mas é isso que eu tô te falando. Vai rolar. Isso porque ele vai se sentir diminuído. Ele vai se sentir completamente diminuído por causa disso. Tipo assim, não quero. E aí fala, não mulher que ganha mais é um problema. Mulher que ganha mais. Vai chegar no Red Pill? Aí o cara fica frustrado, aí chega lá e começa a falar começa a colocar todo mundo numa bolha, né? Que na verdade a gente sabe que não é assim, entendeu? Então eu tenho percebido que com essa ascensão das mulheres e com a diminuição até mesmo das responsabilidades do homem de querer ser essa pessoa de buscar, conseguir, conquistar, ter ambição, como ele está de uma forma muito desproporcional, e eu, pelo que eu percebo, parece que existe uma dificuldade maior para as mulheres. Você que atende mulheres, deve, tipo assim, cara, não encontro um parceiro bacana. Sim. Porque se incomoda com quanto eu ganho, se incomoda por eu ter mais estudo, se incomoda por eu ter mais coisas. Sim. Então, eu não acho isso um empecilho para um relacionamento. Eu só acho que o cara tem que ver isso. Assim, é a chance de eu crescer e ser igual. Não é empecilho para quem entende que isso não é um empecilho. Mas eu tenho pacientes que já verbalizaram para mim que, né, elas estão num lugar bom, né? Olhando para trás, eu sempre pergunto isso, né? Qual é a definição de sucesso para você? Hoje, o que você vive, como você vive, é algo que você gostaria? Você acha que você está no caminho certo? Não está? Para a gente trabalhar essa questão do autoconhecimento e planejamento futuro, isso é muito importante. Né? Trabalhar os sonhos também, o que você sonha para sua vida. Porque uma pessoa que não tem sonho, ela vive um dia de cada vez sem objetivo. Então, assim, você não tem... Você vai trabalhar para quê? Você vai juntar dinheiro pra quê? O que você quer? Então, você tem que sonhar. O que eu mais vejo aí são todos, né? É até trabalhando sem objetivo nenhum. Sim. Sem objetivo nenhum. Por exemplo, a pessoa, ela tá trabalhando, tá fazendo as coisas, tá fazendo... E vamos ver no que vai dar na frente. Entendeu? Vamos ver. Vou trabalhando, vou tendo negócios, mas você tem um objetivo do que você quer ser? Do que você quer se tornar? Empresário. Mas por que você quer se tornar um empresário? Por que você quer se tornar uma empresária? Por que você quer se tornar... Todo mundo tem que ter um porquê, né? Exatamente. Tem que descobrir o seu porquê. Isso. E aí a pessoa, ela às vezes está ganhando dinheiro e ela nem sabe... tipo assim, tá entrando e tá saindo dinheiro... Às vezes não está construindo nada não também. Tem um propósito de vida. Não tem um objetivo. E aí eu acho até mesmo com relação aos casais, né? Que eu vejo muito problema com relação aos casais, inclusive quando estão iniciando, é esse bate-papo. Porque às vezes as pessoas acham que esse bate-papo pode ser muito intrusivo. Sim. Eu já percebi isso. Eu já percebi de tanto um quanto o outro, de chegar e falar assim, tá, vem cá, mas você trabalha com o quê? Eu trabalho com coisa e tal.
E qual é o seu objetivo com relação ao trabalho? Tipo assim, já me perguntaram, o que é? Currículo aqui? E, tipo, não, mas eu tô te falando de eu estar meio que quase me relacionando com a pessoa, e por eu querer saber, se eu vou me relacionar com a pessoa, eu tenho que saber quais são os objetivos de vida dela. Sim, concorda? Concordo. Então, assim, que aí a pessoa chega e fala assim pra mim, olha só, eu não... Pra mim, até X teto tá bom, eu quero ter alguém que não trabalhe final de semana, eu quero ter alguém que não foque tanto em trabalho, que isso, que aquilo, blá, blá, blá. Aí a pessoa fala, tá, beleza, não sou essa pessoa, tá? Então... Já corta ali. Já corta ali. Aí vem, às vezes, o sentimento de querer mudar, né? De tipo assim, não, mas eu vou falar que tá tudo bem, mas vou tentar mudar a cabeça da pessoa. Sim. Isso tanto de um lado ou de outro. E aí eu tenho percebido que, às vezes, vem um ou outro conversar comigo que fala assim, poxa, mas eu não sabia que essa pessoa era assim. Pô, mas vocês não conversaram quando estavam começando com relação aos objetivos? Que eu já tive casos de tipo assim, o cara era empresário, a menina era concursada, e ela se incomodava muito porque ele não tinha tempo. Ele trabalhava bastante. Às vezes, ela trabalhava de segunda a sexta. Ele tinha, às vezes, tipo assim, terça-feira ele estava livre. Mas, às vezes, de vez em quando, devido ao trabalho dele, às vezes, sábado ele não estava. E ela queria que ele tivesse um sábado livre para ela. E aí acontecia. E já havia acontecendo também ao contrário, né? De, tipo, compatibilidade de agenda. Compatibilidade de agenda, de objetivos, de propósito. Então, assim, pô, para que... Se eu sei qual é a rotina de uma pessoa que é empresária... Pô, eu sou concursado e eu tenho o meu teto, eu tenho isso. Pô, eu não gosto dessa rotina maluca que tem um empresário. Para que eu vou tentar insistir um relacionamento com essa pessoa? Aí é que tá. Por isso que é importante o autoconhecimento da pessoa saber o que ela busca. E aí, quando a gente fala, você se vê... Como que você se vê daqui a X anos? E não é só como você se vê sozinha, você se vê com alguém. E se você se vê com alguém, como é esse alguém? Como você imagina? Não é também, né, gente, ficar com essa coisa fantasiar. do príncipe encantado, né? Sim. Porque você sempre vai encontrar pessoas imperfeitas, porque nós somos imperfeitos. Você é imperfeito, eu sou, Pedro, todo mundo aqui é. Mas buscar, né, uma pessoa que minimamente se enquadre naquilo que você busca. Porque se você não souber o que você quer, você não sabe o que você procura. Então, assim, eu vou pegar você, vou colocar você num cômodo com milhões de objetos e vou falar para você, procura aí. Mas procura aí o quê? Eu tenho tanta oferta de tanta coisa que tem aqui dentro. Aqui dentro desse quarto tem um objeto de ouro, mas também tem uma galinha de plástico de doguinho brincar. O que eu procuro? O que eu tenho que buscar? O que eu tenho que pegar? O que tem que ser palpável? Então, assim, eu sempre costumo a trabalhar esses exercícios com as minhas pacientes. Às vezes, elas falam assim, qual o seu objetivo? Ariana, não sei. O que você busca num relacionamento? Não sei. Então, vamos inverter a pergunta. O que você não quer viver? Quando você não sabe o que quer, se você já souber o que você não quer, a gente vai eliminando e a gente vai encontrando essas respostas através da eliminação. Então, eu não quero viver um relacionamento com desrespeito. Então, você busca o quê? Respeito. Eu não quero viver um relacionamento à base de desconfiança. Então, você busca o quê? Confiança. Eu não quero viver um relacionamento baseado numa dependência financeira do parceiro e vice-versa. Eu quero uma pessoa que chegue ali junto. Então, você quer uma pessoa que divida as contas e as responsabilidades com você. Né? Então, assim, quando você não sabe o que quer, você muda a vertente da pergunta, que aí, por eliminação, a gente começa a construir um papelzinho para você ir fazendo o seu checklist. Quais são os seus objetivos de vida? E, inclusive, nos parceiros. Né? E aí, às vezes, eu encontro muito esse questionamento, né, das mulheres. Elas falam, Ariana, depois que eu comecei a ficar mais exigente, né? Nunca mais transei. Mas acontece. Mas acontece mesmo, Sim. porque exatamente, você precisa... Se você não se valoriza, se você não sabe o quanto você vale, o seu esforço para conquistar o que você conquistou e o que você tá para conquistar e o que você tá fazendo, não espere isso do outro. Isso tem que partir de você primeiramente. Primeiramente. Então, assim, se você hoje busca chegar a algum lugar,
e um lugar grande, por exemplo, ou grandioso para você, porque também essa coisa de ser de grandiosidade é muito subjetivo, que para mim é grande para você pode Sim, não ser exatamente. e vice-versa. Isso é uma questão interpretativa de cada um, a visão de vida de cada um. Então, assim, se eu quero estar lá na frente e eu quero ter um parceiro, eu quero ter um parceiro que esteja lá na frente comigo, não lá atrás. Ou que pelo menos caminho do lado. Exato. Então, assim... E aí, você tá com uma pessoa que tá lá atrás, mas essa pessoa, você quer que ela esteja lá na frente com você. Ela tá fazendo por onde? Você também quer esperá-la, né? Porque é isso também, você pode querer esperar. Ah, um cara, ó, eu não tenho profissão, mas eu, sei lá, vou fazer um curso aqui e tal. Ok, tudo bem também, não tem problema. Problema nenhum. Não é sobre faculdade, exatamente, né? Eu falei faculdade porque eu venho de um lugar de graduação. A sua profissão permite, não, exige, né? Exato. Na verdade. Eu venho de um lugar de graduação. Existem determinadas profissões que você vai ter que ter isso. Você vai ter que ter isso. Até entrando, você me fez uma pergunta que eu acabei não respondendo. Antes de eu ser psicóloga, eu era técnica naval. Então, eu não fiz faculdade. Eu fiz um curso técnico na FATEC na época. Né? Estudei em horário integral. Então, nessa época, a indústria naval no Brasil era um boom enorme. Então, assim, eu era jovem, eu tinha 20, 21 anos, já trabalhava em estaleiro e eu ganhava mais do que as pessoas mais velhas da minha família, do que tio, tia, mãe. Pessoas que já tinham a carteira assinada, ó, aquela geração anterior da nossa, que era aquela cultura. Entrei, assinou minha carteira, eu vou me aposentar ali. Eu não tenho essa... A minha ambição é não melhorar, mas me manter naquela empresa, tornar... Eu sou familiar, empresa familiar, eu sou da família. Eu tenho foto aqui da empresa preto e branco. E 30 anos depois, do mesmo jeito. E, ai, olha que lindo! Eu já não acho isso lindo, dependendo da situação. Se você está num lugar que você não tem chance de crescimento, das duas, uma. Ou você se acomoda daquilo ali, você vira realmente uma lembrança, preto e branco, depois colorida, com o rosto mais envelhecido, ou você vai buscar aquilo que é melhor para você, que está muito característico da nossa geração hoje. Mas engraçado, tem uma situação que me veio à cabeça agora. Eu, como empreendedora, né, lá do quiosque mesmo, a gente fazendo a seleção dos currículos, a gente preza pelo sexo feminino, pelo atendimento na cafeteria, por ser aquela coisa assim mais calorosa, né, com as pessoas. Não que os homens não sejam, mas a gente precisa de sorriso, a gente precisa de afeto, né, para o cliente voltar. Gente bonita, né? Que geralmente homem é feio. Aí... As mulheres se cuidam mais, né? Cara, a gente olhou assim... Tem uma menina que a gente gostou dela, mas... Caraca, ficou meses. Em um ano, ela teve 3 empresas. Trabalhando em 3 empresas. Aí a gente viu, não vou contratar ela. Ainda tá assim, gente? Nossa, cara. Por que eu vou contratar ela? Ela vai ficar... não, vou sair. Ela não entrou, porque aquilo... Ela não tem aquele negócio de vestir a camisa. Então, não vai ser legal pra gente. A gente quer pessoas que vistam a camisa, né? E hoje em dia é difícil. Nós fizemos experiência... Nossa, foram com várias meninas. Teve a primeira dessas experiências, a gente teve uma funcionária que a gente teve que demitir. Então, fomos em busca de outras, né? A primeira trabalhou na segunda, na terça-feira já não foi. Aí eu falei, caraca, e agora? Aí nisso fomos buscar outras. Aí nessa outra que a gente selecionou, passou mal, ok. Acontece. Só que não tinha proatividade. E a gente precisava estar falando, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Só que a gente não tem tempo. É um café, né? É um sanduíche. É dentro de um quiosque, de um terminal rodoviário, que a gente tem muito movimento. Então a pessoa tem que ter proatividade para tudo. Então já, não dá. Não foi porque passou, ficou doente, ok. A terceira ainda precisava também daquele negócio. Falei, gente, o que está acontecendo? As pessoas precisam disso, ó. Vamos lá, minha filha. Vamos. Não, tem gente que precisa porrada mesmo, né? Não tem mais que vista a camisa como antigamente. Às vezes, pode até pegar uma pessoa mais velha. Só que pro nosso perfil, a gente traçou um perfil. A gente quer meninas jovens, né? De uma faixa de 20, 30, até uns 35 anos, né? Que estão em busca de crescimento. Então, a gente já traçou esse perfil, a gente quer esse perfil. Só que a gente precisa dar uma sacudida. Aí conseguimos agora uma menina que passou da primeira semana de experiência, graças a Deus. Tá indo muito bem. E a gente tá, enfim, alinhando o nosso quadro de funcionários, assim. Eu falei assim, chegamos no time perfeito. Dos sonhos, graças a Deus. Mas é muito difícil. As pessoas querem emprego, mas não querem trabalho. Né? E isso da produtividade, gente, você pode ganhar 50, pode ganhar 1.000. Tem que ter produtividade para qualquer emprego.
Não, mas as pessoas não entendem dessa forma. Não entendem. E Então, você se olha os não currículos assim... Aí você não é fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito. Então, Você isso olha... daí é o básico, né? Se você vai atender igual o atendimento, acho que deve acontecer com você também, com relação de tipo assim, você vê uma pessoa que, de repente, de uma renda mais simples, que você quer ajudar, você não vai cobrar o mesmo valor de uma outra. Tipo um social, né? Sim. Não é porque essa pessoa é social que você está fazendo de graça ou que você está pagando ou está pagando pouco que você não vai ter a mesma qualidade da outra pessoa. Perfeito. É a mesma coisa. Então, se eu resolvi cobrar pouco, ou seja, se eu estou recebendo pouco nessa profissão, é eu fazer de tudo para evoluir, porque eu evoluindo, inclusive eu vou até valorizar até mais quando eu estiver ganhando muito, Sim, gente. Porque hoje nós somos um quiosque, né? Mas a gente quer ampliar. Aí, hoje ela é uma atendente, uma balconista, mas amanhã ela pode ser gerente, né? E eu falo muito aos meus funcionários, cara, eu quero que vocês sejam iguais a mim. Eu não quero que vocês só trabalhem para mim. Manda ela assistir o podcast da Nadine. Não é? Sim, Nossa, aquilo ali, cara. Eu quero que sejam. Você vê uma história bacana também, por exemplo, você vê o do Flávio. Flávio, eu não sei nem se eu posso contar dos teus outros projetos. Tá, beleza. Então, o Flávio, ele tem um projeto que ele tá ampliando para diversos outros projetos, cara. Isso. E é isso, É porque sobre ele isso. é sobre ter uma visão mais... Julius também é outro. É sobre uma questão de ter uma visão. Eu acho que todas as pessoas, elas acabam... Isso, principalmente, eu tenho percebido ultimamente, né? Tipo assim, é uma profissão até que eu costumo dizer que deveria ser uma profissão temporária. Sim. Né? Que é, por exemplo, o Uber, eu acho que deveria ser algo ou para você ganhar extra ou temporário. Por quê? Só pra se porque o recolocar no aplicativo... mercado. Não, porque o aplicativo, gente, uma hora pode sumir. Sim. Vocês têm noção disso? Que um dia pode acontecer alguma coisa que o aplicativo suma. Automaticamente, o que vai acontecer? Um monte de desempregado. Aumentar o índice de desemprego. Entendeu? Então, assim como o Uber veio, ele também pode ir. Porque o Uber não existia, porque o cara chega e ele fala assim, não, pô, mas eu tô bem, porque eu tô ganhando 6, 7 mil, rodando, tal, trabalhando, blá, blá, tá, beleza. E é alguém que não tá nem preparado para isso, alguém que não teve nenhuma graduação, alguém que teve... E ele vai fazendo você ganhar uma rendinha bacana. Sim. Só que se você não se preparar para o que pode acontecer, cara, simplesmente o aplicativo sumir, já era. Sim. E aí você automaticamente de 7 mil você vai para 0. E aí? O que você vai fazer agora? Porque com certeza você está acostumado agora com uma vida um pouquinho melhor, porque você estava ganhando na iniciativa privada 2 mil, agora está ganhando 7. Então você se acostumou e agora você está ganhando 0. Aí você vai voltar para a iniciativa privada para ganhar agora 1,5. Às vezes nem vai mais ganhar mais 2 porque não se atualizou. E aí, o que vai acontecer? Essa pessoa vai entrar Para voltar para a iniciativa privada, você ainda tem que fazer entrevista, passar por todo o processo e passar. Exatamente. E hoje em dia, depende, tá? Difícil não. Porque se você tem, aí de novo, se você é qualificado, se você tem um bom currículo, você vai colocar para vaga, na mesma semana você é chamado. Com certeza. Exatamente. Tá difícil, tá difícil. Tá difícil aí a sim, pessoa... mas quanto mais atualizado, quanto mais capacitado você é, melhor, mais atrativo você é para o mercado de trabalho. Exatamente. Então, aí automaticamente você some... Aí você entra numa bola de neve, dívida... Você tá lá na dívida e tal, porque você estava acostumado... Você estava ganhando 7, agora tá ganhando 2. E aí você se acostumou a gastar, às vezes, 8, se duvidar. E aí, quando você vê... Ou, às vezes, nesse desespero do desemprego, começa a empreender com qualquer coisa. Isso aí. Que nem gosta. Sabe gerir não sabe. um empreendimento. Conheço pessoas que abriram estabelecimentos e faliram por não saber administrar. Por achar que tudo que entra no caixa é meu.
Tem um monte de gente para pagar, meu amor. Tem o cara que adesivou aqui, que você não pagou ainda. Tem o teu colega que tirou as mesas e cadeiras para você no cartão de crédito dele. Tem um outro que comprou todo o material, a comida para você servir no local. Tem a tua conta de luz que você precisa pagar. Tem os produtos de limpeza que você precisa limpar. Tem tanta coisa. Não, tudo que entra no caixa é meu. Ai, minha inauguração deu 8 mil. 8 mil meu. O que aconteceu? Em menos de um ano, faliu. Mas acontece muito. Acontece muito. Porque as pessoas acham que isso, não, vou ser meu próprio chefe, trabalhar para os outros é horrível, mas trabalhar para si requer muita disciplina. Mas aí eu e te as pessoas falo... não pensam nisso. Tá, mas eu acho que as pessoas, elas pensam errado, tá? E a gente trabalha muito mais, né, Pedro? Porque gente, na verdade... Eu desligo meu computador 10 horas da noite. Olha só, as pessoas falam, não, que agora eu tô trabalhando por conta própria para mim. Não, eu trabalho muito mais para os outros do que para mim. Porque, na verdade, hoje, os meus clientes são todos meus patrões. Vamos parar um pouco para pensar. Sim. Entendeu? Então, hoje, eu não trabalho para mim, na verdade. Eu trabalho para uma gama de outras pessoas. Então, é muito mais difícil, complicado. E tem outra coisa também, você ir buscando. Porque, às vezes, você também acaba... Eu vejo muita gente, às vezes, da minha área, que tem uma determinada cartela de clientes, se acomoda ali e tenta não buscar mais. E aí, perde 2, mexe na sua vida financeira... E aí acabou. Não tenta se atualizar e aí acabou. E aí começa o desespero, aí começa sem saber o que fazer. Não se prepara para rotatividade. Então, na verdade, praticamente o que a gente se resumiu hoje é que as pessoas não estão se preparando para a vida. Sim. Né? Não estão se preparando, estão achando, tipo assim, aquela deixar mesmo a vida me levar, vamos ver o que vai dar. Eu acho que tem muita gente que pensa assim, cara, vai acontecer algum milagre na minha vida que em algum momento... Isso, acho que quanto mais jovem a gente acho que mais a gente vai pensando, não, daqui a uns 10 anos daqui a uns 10 anos a vida vai estar muito melhor. Eu não estou me esforçando. Sonhar não é problema, né, Pedro? Nada. O problema é você não fazer nada para esse sonho. Porque a vida é movimento. Ela é um grande movimento. E se você não se movimenta, você fica estagnado, você é jogado para trás. A verdade é essa. Exatamente. E eu até falo com as meninas, como é um ramo alimentício, né? Claro que o salário não é um salário dos sonhos. Todas sabem fazer algum doce, alguma coisa. Eu falei assim, gente, não conta só com o salário que vocês ganham aqui. Faz umas vendas por fora, tenta ter outra renda. Vocês viram na pandemia que quem tem não tem nenhum. Então pega... Olha, todas elas eu ajudo muito em dando força. Eu tenho uma que ela faz uns doces, ela que faz um pudim lá do quiosque. Eu falo, Raíssa, eu vou fazer umas artes para você. Sentei no Canva, no computador, fiz um monte de arte para ela, mandei no WhatsApp. Eu vou pegar o WhatsApp dela, eu vou pegar o Instagram, eu vou montar destaque, fiz logo para ela. Falei, você vai vender por fora também. E ela ficou toda boba. Isso aí, ó, eu já ganhei ela, assim, pela amizade. Eu sei que eu posso contar com ela, tanto lá no quiosque quanto fora. Porque ela é uma menina que ela se esforça. Então, assim, eu vejo ela lá na frente... Ela tendo um negócio dela tão grande quanto é o nosso hoje, né? E eu gosto muito de ajudar as pessoas. Eu acho que esse é o meu propósito de vida, né? Eu entrei no comércio, assim, no susto. Foi uma coisa, assim, que eu não imaginava, né? Porque uma coisa é trabalhar no estúdio, outra coisa é você trabalhar na rua, no comércio de frente. E você atingir vidas. Hoje a gente tem 4 funcionários. É uma sociedade de 3 pessoas, eu e mais 2, um casal que está comigo. E a gente gere, né? 4 funcionários. Uhum. E são 4 famílias que dependem da gente. E assim, é uma experiência muito bacana e enriquecedora, que não vai dar para contar hoje. Uhum. Espero contar em próximos episódios. Não, com certeza, vai ter. E, meninas, para a gente poder encerrar, eu quero saber uma pergunta, eu vou fazer para cada uma de vocês. Tá? Qual é a ambição de vocês? E como vocês se veem daqui a 10 anos? Eu me vejo com mais CNPJ. Não, foi o que eu falei. Eu acho que o meu propósito, né? Não é enriquecer, lógico, quem trabalha por filantropia, não é o meu caso. Mas eu gosto de ajudar famílias, né? Como ajudar famílias? Não é pegando dando de graça, né? Fazendo essa troca. Elas trabalham para mim e elas têm, né? O futuro delas. E eu quero ajudar cada uma. Se elas não ficarem com a gente no quiosque, né, se tornando gerente, enfim, nos maiores cargos, que eu consiga dar uma coisa assim de bom para a vida delas, que elas se inspirem, né?
e ajudar dessa forma, ajudando a crescer. Né? E eu quero isso. Eu quero ter outros CNPJs, eu quero crescer como profissional fotografando, tanto como empresária no ramo alimentício, que foi uma surpresa, né? Tem uma cafeteria, quem não sabe. E Sanduíche Natural são 2 empresas em uma. E se Deus quiser, vem outras coisas, outros nichos, e vamos lá, vamos aumentar. Sempre crescendo. Bruna, qual é a sua ambição? A missão é crescer, sempre crescer, ajudar vidas, ganhar cada vez mais, ganhar mais e trabalhar menos, né? Porque hoje em dia você sabe que meu tempo é escasso demais. E a sua? Qual é a sua ambição? A minha ambição também é crescer, pessoalmente falando, profissionalmente isso vai, óbvio, reverberar no dinheiro, né? A gente sabe que hoje a minha profissão, ela é uma profissão que tem crescido muito e ela, infelizmente, vai crescer mais, porque, infelizmente, a nossa sociedade está mentalmente adoecida, né? A gente sabe, óbvio, que não é uma realidade do Brasil todos conseguirem pagar um valor de sessão, que inclusive é estabelecido pelo próprio conselho. Então, assim, muitas pessoas trabalham abaixo, outros trabalham acima. Eu hoje consigo cobrar um valor de acordo com aquilo que eu vou investindo. Então, quem me segue vê que todo ano eu estou em congresso, isso não é de graça, né? Então, todo ano a gente está comprando material, tanto para o trabalho quanto para estudo pessoal. Então, eu quero evoluir mais e mais. Meu objetivo é transformar positivamente a vida do máximo de mulheres que eu puder chegar a atingir e que a psicologia, através de mim, do meu trabalho, transforme a vida delas para melhor. Esse é meu objetivo. E com isso, né, fazer com que também eu, como pessoa, né, consiga ter uma vida mais confortável, dê conforto para mim e para minha família, com certeza. Qual é a sua ambição, Ariana? Minha ambição é transformar o máximo de vida de mulheres possíveis daqui por diante. Show de bola. Gente, obrigado, tá? Nosso bate-papo foi um pouquinho de tudo, né? Foi. A gente bateu um papo aqui de diversos assuntos. A gente misturou empreendedorismo. E eu acho que é bacana exatamente isso, Pedro. Você trazer a vida do empreendedor nua e crua como ela é. Exatamente. Não é só falar de dinheiro, não é só falar de estatística, mas é falar o que a gente passa para ter o que a gente tem. Exatamente, porque as pessoas acham que é simples. Olham a Ariana de agora, não olham toda a trajetória da Ariana. Tem gente, às vezes, que não quer mostrar também, mas tem gente também que simplesmente não mostra porque também já passou. E tem aquela famosa, foi sorte. Exato. Foi sorte. Foi sorte, aconteceu. Foi herança. Foi herança, herdeira, tal. Eu só herdei doença e dívida da família. E, galera, então aqui, gente, muito obrigado por vocês. Sigam todas as nossas redes sociais. Aproveitando, falando para vocês, meninas, fale das suas redes sociais, do que vocês fazem também. A gente falou um pouquinho no começo, mas deixem aqui suas redes sociais para seguir, compartilhar, também para depois fazer um corte e a gente poder postar. Vocês me encontram em todas as redes sociais, né? Meu site é brunamachadofotografia.com. Estou no Instagram com brunamachado.fotografia e o Retrato Corporativo RJ. E também, quem estiver lá pelo terminal de Niterói, entram lá no meu Instagram, que é Sandobão. E também a gente tem o Coffee Break Niterói, tá? Estamos no iFood. E toda a região aqui pode ser agraciada pelos nossos sanduíches naturais maravilhosos. Temos tortas e vários lanches muito gostosos. E as tortas são muito boas, tá, gente? Gente, eu tô cansada só de ouvir a Bruna falar. Já vamos direto pra... gente, já vamos direto pra lá, eu nem falei do pão com linguiça, pão com... Olha! Bom, vocês me encontram nas redes sociais, em todas as redes sociais, através do @psiarianadias, com 2 S no final. Então, todas as plataformas vocês vão me encontrar, tá bom? Eu trabalho com público feminino, somente mulheres maiores de 18 anos. Trabalho na clínica, grupos de mulheres e também palestrante. E sigam também o meu canal, que eu falo sobre sexualidade, o meu podcast, @Papo Sem Tabu. Você também vai achar em todas as redes sociais através desse @. E o Patroa Podcast também, gente. Sim, isso com aí. certeza. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu.